Boa noite. Vou mandar um convite aqui para Cecília. Enquanto isso, vou esperar o pessoal entrar. Gente, eu sou muito pontual. Deixa eu esperar aqui um pouquinho. Que eu acho que eu sou pontual demais. Deixa eu ver aqui, vou mandar um convite para Cecília agora. Tô esperando ela aqui. Som. Pronto. Deixa eu mandar um convite aqui para Cecília. Oi, Oi, Cecília. tudo bem? Tudo e você? Tudo bom? Foi rápido? Então, Tem algumas vezes, a última vez que eu participei, demorou bastante para eu conseguir acessar. Não sei se era a internet aqui que não estava muito legal. Tudo Então, bem? todo jóia. Da última vez que eu fiz com a Cláudia também, a gente dei uma trabalheira para poder Para conseguir conseguir conectar também. conectar. Mas deu Sim, certo. bom demais. Vamos esperar aqui o pessoal chegar para a gente iniciar, né, para a live. Vamos aguardar um, né? Isso. Eu sou muito britânica, assim, o reloginho. Eu Também gosto. Eu sou muito pontual. Eu já cansei de chegar em aniversário e ajudar a mãe a terminar de decorar a festa, porque eu cheguei pontual. Eu Então, também sou bem pontual, assim, tento ser, né? O máximo que eu consigo. Em sim, alguns momentos, é claro que às vezes não dá, mas o máximo eu consigo fazer bem certinho mesmo, bem pontual também. Pelo menos tento. e isso, essa organização da gente com os horários, ele também reflete na nossa vida, né? Não é só com o horário, mas se você tem essa organização dentro de você, se você não tem organização com os seus horários, com os seus compromissos, isso acaba refletindo dentro também, né? Que por dentro também é porque tá uma bagunça, né? Provavelmente Tá está por dentro, né? provavelmente está desorganizado, né? Eu vejo muito isso aqui, assim, né? As pessoas que chegam, às vezes, com uma dificuldade muito grande em organizar o tempo, em dar conta de fazer todas as coisas, né? Eu falo, tem que priorizar, não adianta querer fazer tudo, né? Coloca prioridades, coloca urgências, vai o que é essencial, que não tem jeito, né? Que tem uma consulta, algo marcado, a aula das crianças, né? Tentar ir priorizando essas coisas para a gente ir conseguindo viver na maior organização possível, né? Agora tem algumas pessoas que infelizmente não conseguem também, né? É verdade. Boa noite para mim, eu acho que é a Michele. Você me corrige, Michele, se não for você. A Cris também, boa noite. A Cris está em Londres, está assistindo a gente de Londres. Eu acredito que ela vai ter algumas perguntas também, né, Cris, para poder fazer. A gente conversa muito, muito mesmo. E hoje é isso, a gente está aqui para poder ajudar, né, de alguma maneira, tirando dúvidas e também acrescentando com o conhecimento que a Cecília tem de causa, né, que trabalha com isso também com terapeuta, como terapeuta. E eu e a Cecília, a gente se conhece há alguns anos, né, Cecília? E nós fizemos um curso, olha só, nós fizemos um curso juntas. Isso foi em 2017, não foi? Foi. 2017 foi. E aí, a, 17 mesmo. foi. E a Cecília é biomédica. E aí eu tinha me formado em estética e a gente estava fazendo um curso, uma especialização no módulo de estética, né? E a gente sentou junto e ela pegou e a gente, lá na hora de uma fazer procedimento na outra colega, nós duas nos escolhemos para a gente poder fazer os procedimentos injetáveis. Eu e a Cecília se aproximou e assim, a gente começou a se seguir e a gente nunca desconectou uma da outra. A gente está sempre olhando o que a outra está fazendo, né? E é engraçado que
a gente seguiu o mesmo caminho, mas um pouco distante daquilo que a gente tinha estudado e formado para ser. E sem saber uma da outra, porque na verdade, assim, a gente vai se acompanhando aqui na rede social, mas é uma coisa muito longe, né? É distante. E quando aquele dia que nós nos conectamos novamente ali, conversando, né? Que eu falei, gente, é verdade, a gente agora tá, né, seguindo o mesmo caminho novamente, porém totalmente diferente do que a gente se conheceu. É muito engraçado como Deus age na nossa vida em diferentes formas, unindo, né, pessoas, conectando. É muito lindo, assim, eu É vejo o agir verdade. dele em muita coisa. E assim, a gente, não que a nossa profissão, a gente não ajudasse pessoas, né? A gente ajudava. Só que o que hoje a gente, a gente tem, eu tinha, pelo menos, acredito que você também, porque todo terapeuta tem isso dentro dele muito forte, que é ajudar. Que é É, ajudar a pessoa, a gente não resolve o problema de ninguém, a gente ajuda a pessoa a resolver o problema dela. Ela a se conhecer e ela a resolver, né? Encontrar o caminho. Então, a gente. Não que a nossa profissão não fazia isso, né? Mas era de uma outra forma. E a gente tinha isso dentro de nós muito forte, que a gente queria ajudar as pessoas de alguma maneira. E aí hoje a gente entende que é através da terapia. eu, assim, na verdade, foi o porquê eu fui para terapia, foi isso, né? Porque eu sempre, assim, desde muito pequena, eu queria ajudar as pessoas. Eu não sabia exatamente como, mas eu queria muito ajudar as pessoas. E em um curso que eu fiz, muito depois, eu acho que já me especializando em acupuntura, foi quando eu percebi que as pessoas na estética, elas vinham procurando algo externo, mas que na verdade faltava algo interno. O que elas estavam tentando preencher, né, externamente, algo que estava faltando dentro. Era autoconhecimento, às vezes um trauma que tinha, né, de uma falta, de uma rejeição, de um abandono. Hoje nós vamos falar bastante sobre isso por aqui, Isso. inclusive, né? Então, assim, foi onde eu falei, gente, eu preciso ajudar essas pessoas de uma outra forma, elas se descobrirem, elas descobrirem o porquê que estão nessa busca incessante, né? De querer estar bonito Então, o o tempo exterior, todo. né? Que tá camuflando o exterior. Exatamente. É algo assim, que não é que seja a doença, os problemas do século. O negócio é que hoje as pessoas estão assim mais atentas a essas coisas. E antes não tinha essas coisas. Até era um tabu quando falava em terapeuta, em psicólogo, né? Para as pessoas era uma frescura. Nossa, se alguém falasse, eu preciso de um psicólogo, ela era julgada por aquilo, né? Eu preciso fazer terapia. As pessoas eram julgadas por isso, né? E hoje as pessoas entendem que não é problema ela pedir ajuda, né? Porque ninguém sabe de tudo. A gente precisa das pessoas, senão Deus tinha feito a gente para habitar sozinho, não em Exatamente. conjunto, né? E assim, eu vejo muito também nessa questão de um preconceito mesmo, né, em fazer terapia, em buscar ajuda, principalmente em cidades menores, igual eu moro numa cidade muito pequena. Então as pessoas elas têm medo de que o terapeuta ele saiba da vida, saiba dos problemas que você tem. Então muitas vezes a pessoa sai da cidade, vai na outra cidade próxima para buscar terapeutas que não, né, psicólogos, enfim, que não, para não falar tudo. Então, assim, por que você está procurando ajuda, então, se você não quer resolver o BO todo, sabe? Então, tem muita coisa ainda que precisa ser falada. Eu acho que uma live dessa, por exemplo, ela não é apenas para a gente falar sobre doenças, né, físicas que vêm de origem psicológicas, mas elas é muito mais do que isso, né? Eu acho que assim é um meio da gente informar as pessoas sobre várias outras questões emocionais
que às vezes não é divulgado com tanta frequência. Igual você falou, hoje em dia já tem um conhecimento, as pessoas já, né, assim, nossa, quantas pessoas com ansiedade, quantas pessoas com depressão, quantos, né, o mal do século são o burnout, mas assim, porque tem diagnóstico. Antes as pessoas passavam por isso, né, e não tinham nem o diagnóstico sobre o que estava passando, enlouqueceu, né? Antes era Exato. isso. Aham. Era loucura, né? E hoje não. Era. Porque o conflito, eu acredito que o maior conflito que nós temos, enfrentamos na vida, é dentro de nós. É quando a gente, Nossa, o conflito interno, quando você não consegue resolver ele, quando porque ele tira a paz. É, e aí, enquanto você não resolve, você pode tomar antidepressivo, você pode. É uma solução paliativa, né? Porque é físico, o seu problema é emocional. Então, ele vai acalmar o seu físico, mas eu acredito que o conflito interno, ele está muito ligado ao nosso lado espiritual. com certeza. Muita gente, assim, muitas vezes eu percebo isso assim. Não é que a pessoa está afastada de Deus, né? Nessa Uhum. questão lado espiritual, assim. Mas muitas vezes ela está um pouco menos conectada a Deus, né? Ela tá ali, às vezes ela tá orando, né? Não é falta de Deus. Egoísta, né? Ela vai, né, à igreja, ela vai, né, no culto, ela vai, faz, ela tá tentando. Só que ela não deixa que Deus entre nela, né? Aquele Espírito Santo mesmo esteja conectado, né? E às vezes até está. Só que as circunstâncias que levaram ela a chegar naquele ponto emocional que ela está ali, ela duvida. E quando você duvida, você deixa de ter fé, né? Então, assim, a fé, ela faz com que tudo vá acontecendo melhor, né? Então, por exemplo, dentro dessa parte, né, que é realmente a live, das doenças que vêm de origens psicológicas, né? As psicossomáticas. Elas apresentam, às vezes, no corpo sintomas que não acham que é uma doença de verdade, assim, Isso. né? Não que não seja de verdade, mas assim, a dor é real. Porém, se você vai ao médico, né? Porque foi uma das dúvidas que eu recebi na caixinha. Eu abri Aham. uma caixinha, né? A gente anunciou a live e me perguntaram como que eu faço a diferença entre a doença física mesmo e a Aham. doença psicossomática, porque as duas têm sintomas. Isso. Só que quando você vai ao médico, que você faz a procura, né, pelos exames e tudo, os exames não apresentam nada. É como se você fala assim, parece que está até inventando. Eu já escutei isso muito aqui, Aham. né, do filho falar que a mãe, parece que a mãe está inventando a dor, porque vai no médico e não tem nada. Não tem nada que seja detectável por exames. Porém, a gente vai investigando, né, aí dentro das terapias, da psicologia, a gente vai investigando essa pessoa até a gente encontrar a origem do porquê, quando começou, como começou, às vezes começou recente, mas a causa é muito antiga. Então, por exemplo, tem a síndrome do intestino irritável. Ela às vezes é causada por traumas na infância, ou abuso, ou às vezes rejeição, abandono, né? Então são várias causas. Aham. E ela só manifesta, né? Assim, começa a manifestar no adulto ou no idoso. Já vi acontecer assim, começou a manifestar no idoso, e aí você vai investigar, entender. E foi uma criança que foi criada pelos tios, avós, menos
pelos pais. Então, Aham. assim, você, tem algum problema? Criaram com todo o carinho do mundo. Mas às vezes ficou um trauma naquela criança e que ela cresceu aprendendo a isolar aquele trauma, né? Apagar, empurrar para debaixo do tapete, Isso, enfim. ignorar, né? E aí ela só realmente quando adulto e às vezes a partir de algum gatilho, né? Então, se tem algum gatilho em relação à mesma coisa que causou lá atrás, ela acaba despertando algum tipo de sintoma físico. E isso é muito forte. Eu até falo, comento sobre isso no meu livro. Não é que às vezes a pessoa está com esse trauma, ou a criança desenvolve um problema, ela está com um certo trauma, e aí é, a gente vai investigando, e aí o fato é a ausência dos pais. Mas não é que eles moram com os avós, não é que os avós é ruim. Não, os avós são bons. Mas que o avô e a avó, eles podem ser os melhores avós do mundo. Eles não são os pais. É igual a mãe, tem muitas que vão contra isso, mas é a verdade. Achar que criar um filho sem a presença do pai tá tudo bem para a criança. E não, eu posso ser a melhor mãe do mundo, que eu nunca vou substituir o pai, o papel do pai, a figura paterna. A minha figura é materna. Então, isso também causa. E aí, a gente até acompanhou um caso. O rapaz já tinha mais de 20 anos e, assim, ele teve problema com alcoolismo e muito nervoso, muito agressivo. E aí a gente foi pesquisando o que que era isso. De início ele não queria buscar ajuda, porque homem tem muito preconceito com isso, de buscar ajuda, né? Mulher até que não, mas o homem fala, nossa, mas eu ir num psicólogo, eu ir num terapeuta. E a gente aconselhando que não é que que ele precisa de outra pessoa para resolver o problema dele, mas é para ele identificar aonde foi que ocorreu o trauma que transformou ele assim, porque é involuntário, era uma pessoa que a família falava que é um rapaz amoroso, muito querido, prestativo, muito querido com os avós, mas o que ocorreu com ele? O pai era muito violento, era alcoólatra, e aí ele assistia o pai com aquela violência toda enquanto os pais eram juntos. Depois os pais se separaram e aí ele ficou, né, criado aqui e ali. Depois ele perdeu esse pai e ele cresceu sem figura paterna ruim e sem boa. Ele ficou perdido. E aí todo mundo que chamava ele tratava ele com pena. E aí ele ficou sentindo que as pessoas tinham ele por perto por dó. E aquilo foi causando um transtorno muito grande dentro dele, porque ele não falava sobre isso com ninguém. Que até que ele começou a desenvolver, né, muito nervoso, problema com alcoolismo, com drogas. E aí foi um dia que a irmã dele pegou e falou para ele, não, você precisa de ajuda e a gente vai te ajudar. E aí ele fez uma sessão e ele falou, nossa, mas que negócio bom. A gente, né, eu descobri de onde que veio a fonte do problema e aí ele está conseguindo resolver isso. Então, às vezes a pessoa, eu sou assim. Não, gente, ninguém é agressivo do nada, né? Não É, não é, eu sou veio essa. Não, nada é do nada. Tudo tem uma nada é fonte. Nada. E aí tudo tem uma fonte e a gente tem que investigar de onde é essa fonte. E se eu não consigo fazer isso sozinha, eu tenho que buscar uma ajuda para isso. E assim, ó, o que tá acontecendo demais, demais, assim, sempre teve, né? Mas agora, ainda mais, a gente tá falando de pessoas que foram criadas pelos avós. Uhum, Mas existe o abandono dentro de casa, né? exatamente. E esse é mais difícil ainda de você conseguir entender, de conseguir detectar, da pessoa conseguir explicar. Por quê? Conviveu a vida inteira com pai e mãe. Porém, você vai entender melhor o pai, geralmente ele tem, né, assim, hoje em dia tá tudo muito diferente também. Assim, geralmente a mulher e o homem saem para trabalhar, né? Antigamente não, era o homem que saía para trabalhar. Então ele ficava mais ausente, porém
era trabalhando, era por isso, por aquilo, é para comprar as coisas, né? O homem, às vezes, ele tem essa falsa sensação de que ele só precisa dar atenção comprando coisas, né? Isso. E o Dando uma papel vida. dele é só ser provedor. Né? Então, assim, com isso, não digo que tá errado, é claro que precisa, né? É. Ele é um provedor, ele Aham. precisa ser provedor, é um dos principais papéis, né, do homem. Porém, e aí, hoje em dia, ainda agravou mais, porque aí a mulher também saiu de casa para trabalhar. E quando eles estão em casa com os filhos, não tem atenção para os filhos. Eles continuam no telefone, trabalhando ou distraindo, porque, poxa vida, meu dia foi tão cansativo, eu não posso ficar no Instagram um pouquinho, né? Eu não posso assistir a live das meninas que elas estão fazendo. Então, assim, existe essa sensação de que o abandono, ele é só quando eu deixo meu filho para outra pessoa cuidar. É. E não, às vezes, por exemplo, eu chego cansada do trabalho, chego irritada, tem dia que eu tô muito irritada mesmo, né? A mulher tem os momentos ali, a TPM, tudo. Às vezes eu tô longe dos meus florais, eu fico às vezes um tempo sem usar. Eu percebo, eu falo, opa, eu tenho que voltar a usar, porque eu não tô no meu normal. Deus não quer isso de mim para os meus filhos. E Aham. aí eu vou, sento, brinco. Eu sei que tem momentos, tem dias e tem dias. Vão ter dias que a gente vai conseguir, né, fazer, ser a pessoa presente, mas tem momentos que não. E esse abandono, lá na frente, ele vai refletir, às vezes, em uma gastrite nervosa, que ninguém sabe por quê. Ah, toda vez que eu fico nervosa, me ataca o estômago. Mas aí você vai fazer, tem uma gastrite. Tem. Só que ela é de fundo emocional. E por quê? Qual é o gatilho que me faz? Por que que eu fico com raiva quando alguém, por exemplo, me decepciona? Ou quando alguém. Por que que eu paraliso quando alguém me decepciona? Por que que eu me irrito tanto quando não fazem do jeito que eu quero? Por que que eu fico impaciente, né? Então, assim, são vários questionamentos que a gente começa a fazer na gente quando a gente tem autoconhecimento. Agora, quando você não tem, você coloca a culpa no outro. É. Você não tem responsabilidade. É muito mais fácil você dizer, o pai é isso, o meu pai fez isso, meu pai me abandonou, meu pai isso, ou o meu marido isso, né? A minha mãe aquilo, Uhum. do que eu falar assim, beleza, aconteceram todas essas coisas comigo. E agora? O que Como que eu eu vou fazer posso com isso? resolver? É. Né? Não é o que fizeram comigo, é o que eu vou fazer a Sim. partir do que fizeram comigo. Aham. Né? Então, todas as questões que a gente tem como resolver. Mesmo as mais difíceis, É. as que parecem impossíveis. As que parecem impossíveis ainda são melhores, porque aí o agir de Deus vem, né? Nos mostrando que existe milagre mesmo na nossa vida. Exatamente. É, eu sempre costumo dizer para as pessoas assim que problema é para você resolver, não é para você ficar brigando com ele ali, né, lutando com ele. Não, é para resolver. Tem problemas que você vai resolver rápido e tem problemas que você vai resolver sozinho. Só que tem problemas que você precisa de ajuda e tem problemas que é só você e Deus. Então, Exatamente. mas todos eles têm solução. Tem. E assim, desde os mais difíceis, né? Até os mais simples, vamos dizer assim, o parar, respirar, pensar sobre, né? Quais são os caminhos possíveis para que eu consiga resolvê-los, né? E aí, por exemplo, vem uma paciente com dor no joelho, por exemplo. É uma dor física? Ela tem exames que detectaram uma artrite, uma artrose. Ok. Desgaste, né? Mas tem algumas pessoas, por exemplo, que vêm com dor na lombar. E aí você vai perguntar, não, peguei um peso? Ok, dor física.
Ela lesionou a coluna porque está pegando um peso. Agora, tem algumas pessoas que elas não estão fazendo nada de diferente e elas constantemente têm uma dor física, ou uma dor lombar, ou uma dor no joelho. E aí, dentro da medicina tradicional chinesa, a gente vai pegando a relação entre os órgãos, né? O que que esse órgão tem de relação com a parte emocional? O que que esse local, por exemplo, o joelho, tem a ver com a sua vida emocional? Geralmente as pernas, o joelho tem a ver, por exemplo, com o caminhar. Tá difícil caminhar? Ataca o joelho. A lombar também tem a ver com o futuro, né? O daqui a pouco, como que vai ser? A Então, ansiedade, né? oi? A ansiedade, a preocupação de saber A como que vai preocupação. ser. Então, assim, o que que eu posso fazer, né, diante disso para me melhorar, para melhorar essas dores? Eu preciso entender a origem, o que está causando. E aí, por exemplo, algumas pessoas me perguntam, né, sobre essa questão da ansiedade, depressão, como que eu vou diferenciar? A ansiedade, ela é muito a questão, estou vivendo muito no futuro. A depressão, muito no passado. Ou sofrendo pelo que passou, ou com nostalgia demais de um tempo que era melhor do que agora. E o burnout, né, que hoje em dia também entrou ali nas principais, né, doenças emocionais, Isso. é o excesso de presente. A gente tem que fazer para o outro me valorizar, me reconhecer. Eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, eu tenho que, né, trazer tudo para casa. Isso. Então, existem muitas questões que a gente que estão envolvidas nisso. Então, assim, o burnout tem muito estresse, estresse do agora. A ansiedade tem o estresse do futuro. E às vezes tem ansiedades que levam ao pânico. Porque a pessoa, ela pensa tanto que o problema que ela está imaginando realmente já está acontecendo, que ela entra num pânico que, às vezes, assim, você entra com a medicação, né? O psiquiatra, você encaminha, no caso, eu, terapeuta, né? Não passo nenhuma medicação alopática, eu passo apenas os da medicina integrativa, né? Florais, a aromaterapia, mas às vezes a pessoa entra com o alopático e mesmo assim ela não consegue melhorar tão fácil. Então, assim, muitas vezes precisa desse acompanhamento ali entre o psiquiatra, o terapeuta, o psicólogo, né? Multiprofissional mesmo, para a gente conseguir uma melhora. Eu também faço o reiki e muitos pacientes que estão nesse grau de instabilidade emocional, com o reiki eles têm uma melhora, eles baixam a guarda, eles dão uma diminuída naquela sensação ali de pânico, de medo, né? Então, tudo isso eu acho que vai ajudando, né? Uma terapia ajuda a outra, né? Uma terapeuta ajuda a outra, Isso. uma profissão também, né? Essa integralidade ali também ajuda demais. E hoje, assim, é, hoje em dia, nós encontramos uma barreira muito grande nas pessoas que têm conhecimento do problema, mas que acham que é da personalidade. Não, eu sou assim porque é o meu jeito, é a minha personalidade. Então fica difícil também de você ajudar uma pessoa que ela não reconhece que ela é suscetível à mudança e que não é, às vezes não é. Uma vez numa conversa, assim, no acompanhamento, a pessoa falou, eu vim aqui porque me disseram que eu sou muito nervoso, no meu trabalho que eu sou muito estressado, que eu sou muito grosso e tal com as pessoas. E aí a gente foi conversando, e a pessoa nunca baixava a guarda, nunca baixava a guarda. E aí, com o tempo, ele foi falando, olha, você não vem, porque já começou a ficar nervoso até com a gente também. Você não pode me julgar, porque esse é o meu jeito.
você não tem noção do que eu passei, do que fizeram comigo. Eu falei, você acabou de contar, por que que você é assim? Porque fizeram com ele, o tanto que eu já fui humilhado. Então, ele tá com essa dor, estava com essa dor agarrado até aquele dia, acreditando que ele tinha que ser daquele jeito. E aí ele estava, tipo, punindo pessoas que não tinha nada a ver com o que fizeram com ele lá atrás. Se ele sofreu, foi humilhado na juventude, na infância dele, ficou lá atrás. Mas tem gente que fica remoendo e fica, ah, ninguém teve dó de mim, eu também vou ter de ninguém. Ah, comigo foi assim, eu vou ser assim também. E aí, isso faz muito mal para a pessoa, porque ela se torna uma pessoa antissocial, porque as pessoas não querem conviver. E aí, no trabalho também, ela tem prejuízo no trabalho, porque às vezes ele é um excelente profissional, mas ele não sabe conviver com as pessoas. Então, isso atrapalha muito a vida profissional das pessoas, porque ele está com problema ali, ele já estudou muito, ele é especializado nisso, tem conhecimento naquilo, mas ele não consegue conviver com as pessoas. E aí isso atrapalha ele no trabalho também. E muitas vezes a pessoa ela não consegue perceber, né, que ela é assim porque, né, assim, ela. E aí, igual você falou assim, as pessoas elas já fazem uma armadura, Isso, né? E essa proteção, ela vem em forma tanto assim, de rispidez, né? A pessoa fica ríspida, quanto de acúmulo de gordura. Tem algumas pessoas que a forma de proteção delas, elas estão tão armadas e estão achando sempre que vão ser atacadas, que elas engordam e aí elas não conseguem emagrecer. E aí, quando você vai investigando a parte emocional dessa pessoa, tem a ver com ou uma proteção relacionada a abuso, outras vezes uma proteção relacionada com eu preciso sempre dar ajuda, de ajudar o outro, né? Então, assim, é uma busca incessante de ajudar, de agradar o outro. Então, ninguém nunca me ajuda, mas eu não deixo ser ajudada. é. Não é que os outros não me ajudam, mas eu não deixo ser ajudada. E aí ela vai formando, né, aquela barreira de proteção que em alguns casos é em forma dessa gordura. E aí também outra coisa que eu vejo muito é assim, a minha dor de cabeça, a minha enxaqueca, Tomou a pó. minha dor na Abraçou. coluna, né, a minha ansiedade toma posse de um negócio que não foi Deus que criou para você. Então, Exatamente. né? Aham. E mudar essa mentalidade, esse mindset dessa pessoa, nem sempre é fácil. Por quê? Às vezes é uma pessoa totalmente pessimista, é uma pessoa que só vê o lado ruim das coisas. E a Isso. partir do momento que a gente consegue fazer, olha, vamos fazer um trabalhinho todo dia. Você, uma pessoa que é assim, né, mais pessimista, todo dia você vai escrever num papel coisas positivas diante dos seus pensamentos negativos. Então você vai transformar eles em coisas boas, né? E essas pessoas, elas têm uma resistência muito grande em fazer a atividade que é pedida, porque ela não acha que aquilo vai ser a cura dela. Nossa, que bobagem fazer isso. As pessoas pensam que a cura está ligado a algo muito complicado e muito caro de se fazer. E não é, né? Só dou uma pausa aqui. A Cris escreveu assim, mas também tem o outro lado extremo, que é o meu caso. Eu não consigo dizer não e quero ser a salvadora do mundo. E não consigo cuidar de mim e quando eu consigo, ainda me sinto culpada. A Cris é mãe e avó. Então, existe muito isso. Eu me deixo para depois, sempre, me deixo por último. E quando eu vou me cuidar, a sensação é de que eu estou abandonando os outros. Só que eu sempre faço
aquela analogia com quando você está andando de avião, a primeira coisa que eles falam é que se acontecer alguma coisa, máscaras de oxigênio vão cair. Em quem Uhum. você vai pôr primeiro? É no outro? Não. Você vai pôr primeiro em você, para você estar bem, para você cuidar do outro. E quando você faz isso, quando você aprende a se priorizar, a dizer o não para o outro, e dizer sim para você, porque quando você está dizendo sim para todo mundo, você está dizendo não para você. E isso dói. Isso transforma em dor. Eu vejo, assim, inúmeras pessoas que têm fibromialgia, por exemplo, que elas só sabem dizer sim, 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 sim para todo mundo. Mas elas não se cuidam, elas não se olham, elas não se priorizam. Então, por exemplo, ela tá ali muito, 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 muito querendo dizer não para a pessoa, né? Então, vamos ali comigo, vamos me ajudar, sei lá, a limpar minha casa, né? Ela quer dizer não, mas Uhum. ela não dá conta de dizer o não. Muitas vezes ela precisa dizer esse não para outra pessoa para ela se respeitar. Tem gente que não dá conta de descansar sem se sentir culpada. Tá morta de É. cansada, não tem mais força, tá esgotada. E quando deita um pouquinho ali no intervalo entre um afazer e outro, se martiriza, porque, poxa vida, como que eu tô descansando aqui, sendo que eu tenho um monte de coisa para fazer? Mas Aham. essas coisas, elas, elas não vão passar do tempo. Só que a sua saúde vai. É. E aí, quando o corpo ele não tá dando mais conta, ele simplesmente te adoece para te fazer obrigar a você parar. Então, eu falo assim, ó, não espere parar por uma doença, né? Pare enquanto você está bem, para você cuidar de você, você continue em movimento. Tem uma terapeuta que ela era repórter. E ela tá, assim, muito dando palestra e tal. E ela fala muito isso, assim, faça pausas, descanse, desacelere para você continuar em movimento. Porque o burnout, por exemplo, é um movimento tão excessivo que chega num ponto de você travar. Você não consegue raciocinar, você não consegue, você dá um apagão ou desmaia, né? Geralmente o primeiro sintoma assim já é desse nível, né? E um dos sintomas que ela falou, que ela começou a perceber que não estava legal a vida dela, ela não tinha tempo para lavar o próprio cabelo. Você vê o tanto que é sério, o É. tanto que chega num ponto que a própria pessoa ela não consegue perceber que ela está exagerando, né? Então, eu vejo muito isso, assim, para, descansa, diga não. Por exemplo, o que eu faço muito? Eu trabalho com os florais. Porque eu tenho floral, por exemplo, que ele ajuda a pessoa nessa tarefa de dizer o não. Porque tem algumas pessoas que elas estão assim, quando criança, elas foram tão bonitas, assim, punidas, né? E banidas de dizer não para as pessoas que elas eram obrigadas a, por exemplo, cumprimentar um adulto chato, um Uhum. adulto que atentava a ela, alguma coisa assim. Então tem que abraçar, tem que dar benção, olha no meu rosto. Uhum. Essas coisas, elas fazem com que a criança ela entenda que eu não posso dizer não para ninguém. Porque se meu pai e minha mãe estão me obrigando a dizer, gente, que isso, que eu tô toda festejando aqui. Acho que ele me viu muito alegre aqui, ele quis comemorar. Então, assim, essa criança, ela, poxa, meu pai e minha mãe, que eram para me proteger, estão me obrigando a fazer uma coisa que eu não quero. Quando essa pessoa vai crescendo e na vida adulta, ela não consegue dizer não para ninguém. E o não, ele é libertador. No começo, quando você começa a pontuar isso, a falar, não, eu vou começar a falar não para as coisas que pesam para mim. No comecinho você vai sentir um pouco, às vezes, culpada. Mas depois você trabalhando isso,
é, é libertador. Você poder falar não, porque você não quer, ninguém é obrigado a nada. Então, se você não quer ir falar não, a pessoa tem que entender também. Se não entender também, ela que se resolva, né? Porque a gente também não é obrigado a falar sim para tudo, né? E pesa muito, porque às vezes você fala sim para uma pessoa, e igual você falou, tá falando não para você, você tá ali, ó, para resolver um negócio seu, para fazer uma coisa sua. E aí a pessoa pega e te pede um negócio. E se você deixa de fazer um negócio para você, para fazer para o outro, é quando você está dizendo não para você. Então, isso também traz, né, alguns problemas. Olha para você ver tanto que uma coisa gera outra. Essa semana teve um caso de uma pessoa que a vida dela toda foi assim. Ela sempre falando não para ela e sim. E aí, de um relacionamento assim, onde a cultura do esposo era muito rígido, muito duro. É uma pessoa que não teve. Aquelas pessoas que não têm carinho acham que não recebeu também não vai dar, né? E aí Aham. ela cresceu nesse relacionamento, desenvolveu esse relacionamento carente, teve os filhos, e aí nunca podia fazer nada. E aí depois aí ela se foi deixando a vida dela para poder servir a família e deixando ela de lado. Nós temos, o papel da mulher é servir a família? É, mas ela faz parte da família. Então ela não pode servir só os outros integrantes, ela tem que se servir também. Ela faz parte daquela família. E aí ela foi fazendo isso. O que ocorreu ao longo desse tempo? Ela foi ficando obesa. Foi na comida, né? A carência dela foi com comida e ela foi ficando obesa. O que isso acarretou? Uma prótese que ela já colocou por desgaste, por causa do sobrepeso. E aí ela falou que vai ter que pôr uma outra prótese no joelho. E assim, tem 1 ano e meio, mais ou menos, que ela começou esse despertar, que foi quando ela gravou, que ela viu que ela tinha colocado a prótese. Mas olha só, ao ponto que chegou para ela despertar e falar assim, uai, mas eu não tô cuidando de mim, os filhos tá tudo criado, os netos tá vindo tudo aí. E aí ela não tem saúde para poder cuidar dos netos, para curtir, não é cuidar, é curtir os netos. Sim. Por- Porque ela foi se deixando tanto de lado que foi ocasionando outras doenças, que é o que a gente fala, a doença física ocasionada por doença da alma. E ela se identifica muito quando a gente fala que a, as pessoas, ela foi destratada, ela teve que aguentar a humilhação de familiares e teve que ficar calada porque na cultura da família do marido, a mulher não poderia discutir com o cunhado, com a cunhada, com a sogra. Eu não estou falando de brigar, eu estou falando de você sentar e falar, eu não concordo com isso, e eu acho que a minha opinião também é válida, né? E aí ela foi se deixando de lado, foi ficando, foi se calando, foi tudo bem, foi aceitando, e hoje é uma pessoa doente, com a saúde comprometida. E isso é muito triste, porque hoje ela percebeu, depois de muitos anos, que ela percebeu isso e está se cuidando. Ainda bem. Mas, assim, quanto mais cedo você ter essa percepção do autocuidado, de avaliar, falar, opa, eu não preciso engolir tudo que me fale, não. Gente, eu não estou falando aqui para você sair brigando com todo mundo, mas é conversar, falar, olha, esse negócio aí que você falou não é bem assim, eu não entendo dessa maneira. Eu acho, eu dou a minha opinião, você fala a sua opinião também, né? Você tem que falar a sua opinião, o seu ponto de vista, numa conversa, e porque eu acho, gente, que a conversa ela resolve a conversa, o diálogo é fundamental. Ele resolve, nossa, acho que 100% dos problemas tem que ser com conversa, com diálogo, né? E aí você sentar e falar, não, esse negócio aí não é bem assim, não, eu não entendo dessa maneira. E você também colocar o seu ponto de vista. Porque não é você só ficar absorvendo tudo que te fala e aceitar e tudo bem, não. É, eu vejo muito aqui, assim, essa questão da cultura do parceiro, né? Ela é muito forte, ela é muito complicada, né? Porque cada pessoa foi criada de uma forma. Mas, igual você falou, o diálogo ele vai ser importante em qualquer relação, não, né? Não só de homem e mulher, mas de amigos e tudo.
Então, se tem algo prejudicando, né? Se tem algo que não tá legal, é importante ser dito. Mas eu vou te falar, aqui tem algumas pessoas, por exemplo, que começam a fazer o tratamento. Começam a terapia, estão indo bonitinho, direitinho, tomando floralzinho, aí consegue melhorar, consegue se acalmar, começa a falar não. Aí o marido, pelo amor de Deus, né? Minha mulher só falava, faltava adivinhar o que eu queria. Agora ela tá me dizendo não. Você não vai mais fazer terapia. Já escutei muitas, muitas. Cecília, olha, eu adoro fazer terapia com você, mas meu marido não deixa eu continuar. Por quê, né? Eu nunca pergunto, mas elas já me dizem. Porque ele começou a escutar o não, que ela precisa dizer para se curar. Só que ela prefere se calar, né? Ela prefere não dar a opinião dela para não discutir. E eu não estou dizendo também que é para brigar. Mas assim, vai ter hora que você vai ter a sua opinião, seu marido vai ter a opinião dele. Isso não vai ser remediado, ou eu não vou abrir mão da minha opinião e ele também não vai abrir a mão da opinião dele. Porém, a gente pode chegar num consenso de tipo assim, ok, essa é a sua opinião, essa é a minha opinião, mas assim, vamos ficar, tudo bem, vamos entrar no meio termo, vamos chegar no meio termo, né, e fazer, mas assim, tem pessoas que preferem ficar com a dor física ou com o problema, né, que tá passando, do que ela ir contra ou ela ir explicar para esse marido, por exemplo, que o excesso de desconfiança, por exemplo, né? Tem homens que desconfiam muito da mulher, porque ou já foram traídos, ou já viram muito, né, a traição na família, que ela que esse marido às vezes começa a desconfiar tanto dessa esposa, que ela começa a tolir todas as coisas, ela começa a cortar da vida dela todas as coisas que fazem ela bem. Por quê? Porque quando ela tá fazendo, às vezes não com intenção nenhuma de fazer nada de errado, né? Uma pessoa cristã que entende que ela, né, ela para o marido e pronto e tal. Mas às vezes o marido tem uma cabeça tão fechada que acha que, por exemplo, tá fazendo exercício físico, tá querendo ficar bonita para outra pessoa olhar, né? Então, o conseguir se cuidar, ele não é nem só de emocionalmente. Ele existe uma limitação também nessa parte do exercício físico, que é cuidar da saúde. Ah, fica bonita também? Fica, ótimo. É uma consequência, ou às vezes é um objetivo, é o principal objetivo. Tem gente que não tá cuidando da saúde, só tá querendo ficar bonitona mesmo. Tá tudo bem, é o seu objetivo. Só que muitas vezes o marido, ele não deixa. Então começa da sua relação que você tem com o seu namorado, por exemplo. Então você é uma menina, tá começando a namorar agora. O namorado é extremamente doente de ciúme. Cuida, mostra que pode confiar em você. Porque hoje em dia as mulheres elas querem independência, elas querem mostrar que elas são tão boas quanto os homens, elas querem mostrar que elas são super, né, boas em tudo. E chega num ponto que elas ficam tão masculinizadas, né, que elas ficam sozinhas ou elas se anulam para poder conseguir um relacionamento. E aí eu acho que nenhum dos dois extremos está legal, né? É importante esse equilíbrio em dizer sim para você, em se cuidar, né, e tudo, até para poder a gente conseguir ter uma vida saudável emocionalmente, mas também de não ser em excesso, né? De assim, é só a minha vontade que prevalece, só o meu jeito que tem que ser, só do jeito que eu falo é que tá certo.
tudo isso é um excesso. E aí tudo que é demais passa. É, você falando dos esposos, né, que começa a ver o efeito, né, na mulher e tira ela da terapia. Por um tempo, eu dei aula de yoga. E aí eu tinha umas alunas, nossa, elas gostavam muito. Tinha uma que falava assim, meu esposo fala pra mim, não é pra você nunca parar esse yoga, porque, nossa, você até o tom de voz seu, você diminuiu, não para esse yoga. Então a gente tem, né, o homem que vê o resultado e fala, nossa, isso está fazendo bem para minha esposa, né? É, E aí tem aquele que vê, tá fazendo bem para ela, mas não tá fazendo para mim. Então, eu não quero, né? E aí ela falava assim, todo mês, né? Ela ia fazer o yoga e tal, a gente fazia programação. Aí ela falava assim, lá onde a gente morava não tinha, só tinha eu que dava aula de yoga na época. Aí quando eu vim embora, ela falava assim, Ana, e agora? Com quem que eu vou fazer yoga? Eu vou voltar a falar alto, eu vou ficar estressada lá em casa. Porque é muito bom quando você tem o resultado, e aí esse resultado também é visível, ajuda no relacionamento, e você tem esse reconhecimento em casa também, né? O esposo reconhecer que faz bem para ela e incentivar ela a fazer. Nossa, é muito bom quando a gente tem alguém assim que apoia, né, o que a gente está fazendo, que melhora a saúde, porque não melhora não só a saúde física, mas a mental, que eu acredito que seja ali 50-50, né? Tem que estar alinhado. Sim, com certeza, né? Eu falo que corpo, mente e espírito, né? A gente precisa estar com eles três alinhados. Isso. Tanto que na tradicional chinesa, a gente não separa em nenhum momento nenhuma parte. Então, por exemplo, é tudo um ciclo, né? Tudo está interligado o tempo todo. Junto. Mente, corpo, espírito, né? Não tem como você cuidar, por exemplo, de vou dizer aqui, sei lá, de uma dor de cabeça, sem olhar para aquela pessoa como está o coração. Ela está muito estressada? Ela está muito nervosa? Né? Qual é a origem dessa dor de cabeça? Qual é a origem, né, desse estresse todo? Então, o coração ele está muito ligado a isso, né? Então, o coração é a cama da mente. Se o coração está agitado, você não consegue acalmar sua mente. Sua mente está agitada, seu coração também não fica calmo. Então, o que eu vejo hoje as profissões, por exemplo, a medicina é maravilhosa, né? Quantos avanços, mas você vê que eles separaram tanto e agora os melhores médicos eles estão integralizando, né? Eles estão tentando entender o ser humano como um todo para que ele consiga curar aquela pessoa, porque senão o que eu recebo muito aqui tá tomando um remédio para ansiedade. Só que o remédio não tá fazendo efeito, né? A gente comentou mais cedo sobre essa questão. Então, assim, tá tomando um remédio para baixar a pressão, mas a pressão não baixa, a pressão continua ruim mesmo com todos os remédios que já trocou. E por quê? Porque não tá olhando para o que está causando essa alteração nessa pessoa, né? Às vezes faz os exames, está tudo normal, não tem motivo para estar tá desse jeito, mas às vezes existe um motivo. Ele só não foi descoberto pelo médico, mas que ele tem. É igual a citação que você tinha me passado anterior, né? O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido resseca os ossos. É até bíblico isso, né? Tá em Provérbios 17:22, quem quiser ver depois, que o espírito abatido, ele resseca os ossos. Então, uma pessoa triste é o que nós estamos falando. Ela vai adoecer o corpo. E isso a gente tem visto muito, muito mesmo. E aí a gente tem visto também muitos traumas de crianças que a gente tem que ter muito cuidado. O que a gente está causando? O que a gente está falando para nossas crianças? O que a gente está passando para eles? Eu fiz um trabalho recente numa escola
E aí, assim, numa avaliação com as crianças lá, tinha entre 9 e 10 anos, uma criança me escreveu uma carta que eu pedi para eles é, me falar o que causava maior medo para eles. E aí ele pegou e falou assim, a senhora não vai passar essa carta para minha mãe, né? E então, assim, a mãe teria que ser a primeira pessoa em que ele confiasse para contar isso. Mas a relação entre mãe e filho está tão distante que ele tem medo de contar. Você tem que, no meu livro eu falo isso, que você tem que ter uma relação tão próxima com seu filho que quando acontece alguma coisa com ele, a primeira pessoa que ele deve lembrar, assim, minha mãe tem que saber disso, eu vou contar para minha mãe. Né? E não falar o contrário. Por favor, a minha mãe não pode saber disso. E você, tia, eu vou te contar, mas por favor, não conta para minha mãe. E isso me chocou muito, porque ela pediu para ele não falar isso para ninguém. Então, se a gente vê, às vezes, pode até ter sido numa boa intenção que ela queria preservar, né, o seio familiar ali, mas ela tinha que ver, a mãe tem que ver que trauma que isso está causando no meu filho. O que isso vai causar futuramente? O pai dele era alcoólatra, e quando o pai dele bebia, ninguém fazia refeição em casa. Porque um dia o pai colocou veneno, ficou bêbado, colocou veneno na comida de toda a família inteira. E a mãe, na hora de servir essa comida, ela viu um pouquinho do veneno, graças a Deus, a mãe conseguiu. E aí foi ver, o marido tinha esmagado, eu acho que era aquele, que pelo tom que ele falou, eu acho que era veneno de rato, e colocado na comida da família. E aí, quando o pai bebe, que fica bêbado, ninguém come em casa, dorme com fome. Agora, eu imagino assim, o trauma que isso, né? O que isso vai acarretar na vida daquela criança, né? Eu já não tenho confiança na mãe. Isso já não tem, já a mãe já tirou a confiança dele quando ela falou que não era para ele contar para ninguém. Em vez dela procurar ajudar ele, conversar com ele, falar no que isso afetou, por que, se isso causava medo, e sentar ali quando o pai não tivesse alcoolizado, expor que aquilo estava afetando a família e tudo, ou a mãe tirar, porque assim, se a família tem uma pessoa com problema de alcoolismo e droga dentro de casa, e, poxa, isso está afetando meu filho. Eu não posso pensar que a minha filha, minha criança, tem que viver naquele ambiente. Eu tenho que tirar minha filha e minha criança daquele ambiente. Não posso achar que aquilo vai mudar e pode mudar. Se a pessoa quiser mudar, ela vai mudar. Mas eu não posso esperar essa mudança vir com meu filho nesse ambiente. Eu tenho que proteger meu filho. Eu sou mãe. Então, e assim, são muitos outros casos que às vezes os pais não têm noção do estrago que eles estão fazendo nos E filhos. muitas vezes a gente, por exemplo, essa questão de não conta para minha mãe, né? Eu falo assim, essa confiança, ela é quebrada muito também no medo que a criança tem da mãe. Porque assim, ele conseguiu te contar uma parte, talvez, não sei se você acompanhou muito tempo, mas ele te contou uma parte. Mas assim, como que essa mãe é com ele? Porque quando ele erra, ele é julgado. Porque, é claro, você, quando a criança erra, ela precisa ser corrigida, ela precisa, só que assim, com acolhimento, né? Com atenção, com cuidado. Porque quando ela precisar contar algo importante para os pais, né? Igual você falou, acontece alguma coisa errada com essa criança. Primeira pessoa que ela precisa contar é para a mãe e para o pai. É. E quando ela tem muito medo desses pais, às vezes ela não conta. E aí ela vai escondendo, ela vai segurando, né, empurrando para debaixo do tapete, que é o que a maioria faz. Os traumas, eles vão sendo ela não é esquecido, porque você não esquece, mas você vai tentando esconder esse trauma, para que você não fale dele com ninguém. É igual um luto. Tem muitas pessoas que elas sofrem de doenças psicossomáticas por conta de luto não vivido. Ela acredita que ela precisa ser forte
que ela precisa enfrentar aquele luto como se não tivesse acontecido nada na vida dela, porque, nossa, vão me achar muito fraco, né? Às vezes não é consciente, porque eu tô falando aqui, as pessoas podem pensar assim, nossa, Cecília, mas como que a pessoa vai fazer isso, né? Vai falar desse jeito? Não é consciente, é inconsciente. Ela continua, segue a vida dela, não quer falar sobre o assunto, mesmo que as pessoas estão tentando ajudar, né? E aí não fala sobre aquilo, esconde para debaixo do tapete e aquilo vira uma arritmia, uma dor, né, em alguma região, geralmente tem alguma questão cardíaca envolvida, né, porque tem a ver ali com o sofrimento, né, com a perda mesmo, né, e E a... essa perda, às vezes, ela não necessariamente de alguém que morreu, mas de uma separação, por exemplo. Porque o luto, ele não é só de quem vai embora com a morte. Ele é de quem vai embora. Algumas pessoas dão graças a Deus que foi embora, né? Mas nem sempre é assim. Às vezes as separações elas são sofridas em alguns momentos, né? Principalmente para quem não queria separar e acabou sendo obrigado a separar porque o outro quis ir embora, né? Isso acontece muito. Então, essa pessoa que fica, ela fica muito dolorida. Só que ela aprende a passar. Passa por cima, vai embora e depois ela acaba não se recuperando disso e tendo dores físicas mesmo. E principalmente se a pessoa ela tem alguém para amparar. No caso da separação, ela tem que se fazer de forte, né, na cabeça dela. Ela tem que se fazer de forte por causa dos filhos, se tiver caso de filhos. Ou então ela não quer passar para ninguém que ela está sofrendo, né? E no caso de morte, às vezes ela tem que amparar alguém também, né? Um familiar. E aí ela vai se fechando e fica aquele luto não vivido, uma ferida não curada, que pode causar uma outra doença. E de novo, dizendo não para si e sim para os outros, né? Eu prefiro anular a dor que eu estou sentindo para cuidar dos outros. Isso. Uma outra coisa também que muito questionada é o que tem a ver as feridas da alma, os traumas com o câncer. Então, as feridas da alma, elas são causadas geralmente pelos traumas. Então, a relação já está bem intrínseca aí, né? Ela já é uma explicação mesmo. São consequências de coisas vividas que não foram processadas da forma que deveriam ser, né? Então, são os traumas que viram as doenças ali psicossomáticas. O câncer, ele tem a ver, assim, tem uma predisposição genética? Tem uma predisposição genética. Mas e as pessoas que nunca tiveram ninguém na família com câncer e tem essa doença? Muitas vezes, claro que é explicado pela ciência, que é a replicação das células que foram feitas e que uma replicação não foi tão boa, né? E que aí veio uma célula defeituosa que é a cancerígena. Mas dentro da psicossomática, né? A gente vai avaliando o que pode ser. Geralmente as frustrações, as traições, né? E eu falo assim, desgostos, né? Porque não é exatamente uma frustração, mas é uma sensação de desgosto mesmo, assim. Eu queria que fosse de uma forma, é como se fosse uma frustração também. Elas tendem, assim, geralmente as pessoas que têm o diagnóstico, né, de câncer, elas têm uma relação muito próxima com essas questões anteriores, né? E assim, luto também pode acontecer,
de vir geralmente em órgãos que tem a ver com determinadas emoções. Então, por exemplo, a pessoa teve câncer de pulmão, mas nunca fumou. Mas e a tristeza que ela sente porque ela perdeu a mãe quando era criança? Como que ela se sente em o marido ter abandonado ela? Ah, não, mas o câncer foi de mama. Muito a ver com não perdoar uma traição. Ah, não é só por isso. Uhum. Tem muitas pessoas que nunca, né, assim, ficaram chateadas, por exemplo, com a traição, nunca, não tinha nem que perdoar, né? Tá tudo certo. Mas existe essa correlação, sim, na parte do estudo emocional ali, né? Então, sempre tem um fundo emocional não tratado que pode ser que a pessoa desenvolva o câncer, mesmo já tendo tratado as questões emocionais? Pode. Mas talvez ela tratou e não conseguiu realmente perdoar, efetivamente perdoar, ou efetivamente ressignificar aquilo ali. Porque muitas vezes, né, eu acho que você já deve ter visto isso em consultório, a pessoa vem, ela trata, ela melhora. Aí a gente dá alta, ela vai embora, fica ótimo, muito tempo, de repente dá uma crise de novo. Que seja ansiedade, depressão, qualquer um sintoma psicológico. Volta. Por que volta? Porque ativou de novo o gatilho e ela não tinha realmente conseguido superar aquele trauma lá da origem. Uhum. Por mais que a gente, como terapeuta, avalie, consiga, né, essa melhora, consiga essa ajuda, né? Deus permitiu que a pessoa conseguisse uma melhora muito grande, mas em algum momento, mesmo tendo a sensação de ressignificação daquele trauma, às vezes vem um gatilho novo que fere de novo. É como se fosse uma ferida que tá ali com a casquinha. E aí você tira essa casquinha, começa a sangrar novamente. Aí, beleza, formou a casquinha, mas virou mesmo que sarou, ficou uma cicatriz naquele lugar. Uhum. Essa cicatriz, ela tem algumas pessoas que elas sentem dor na cicatriz de um machucado, tô dizendo, né? E tem pessoas que perdem a sensibilidade nessa cicatriz para sempre. Tem algumas que é temporário, mas tem pessoas que é para sempre, como a da cesárea, que Uhum. todo mundo acha que é a coisa mais normal do mundo. Não vou lá e faço uma cesárea. Eu não sou contra cesáreas quando elas são necessárias. Mas, assim, banalizar assim, é uma escolha. Aham. Eu escolho cesárea, ótimo. Mas ali é uma incisão de todas as camadas da sua pele. Então, ela vai ter um significado. Assim como as cicatrizes da alma. Elas vão ficar ali. E em algum momento, elas podem ser arranhadas, vamos dizer assim, e como se tivesse tirado uma casquinha ali. Ela vai doer de novo. E quando ela dói de novo, às vezes ela dói muito mais forte. E quando você não sabe o porquê que ela tá doendo, aí que ela dói mesmo. Aí que ela dói com força, porque aí você não quer sentir. Muitas vezes eu vejo assim, não, eu não quero sentir ansiedade. Quanto mais você, ai, de novo tô sentindo isso, aí que os sintomas aumentam, aí que piora. Por exemplo, tem pessoas que acordam com tremor. Na época da pandemia, eu acordava com tremor, tremia muito de ansiedade. Então, eu tive crises, né, durante, assim, algum tempo, que eu acordava na madrugada tremendo. Quanto mais eu tentava me controlar para não tremer, mais eu tremia. Mas eu tinha outros sintomas de palpitação, de outras coisas. E era do quê? Do medo. Medo de perder os meus filhos, né? Porque a primeira gestação que eu tive uma perda gestacional de poucas semanas, mas tive. E tem muita gente que fala assim: isso não é nada.
Não é nada pra ele que nunca perdeu, caramba. Pra mim é, entende? Então, tipo assim, para algumas pessoas, para algumas mães, tá tudo bem. Teve a primeira gestação, perdeu, não, tá tudo bem. Não fez uma ferida naquela pessoa. Mas em mim fez. E tá tudo bem. Eu sentir aquilo quando eu tinha medo de perder os meus filhos por Covid, por exemplo. Perder os meus pais, perder meu marido, perder. Entende? Eu tinha medo de perder. E eu tinha perdido pessoas importantes na minha gestação do segundo filho, né? Perdi uma madrinha e a minha avó, uma das avós. Então, aquilo de perder alguém estava muito recente em mim. E eu tinha medo de ser mais uma pessoa. Esse medo, enquanto eu não entendi o porquê que era, e não me tratei, não me curei, eu não parei de ter sintoma. Quanto mais eu queria segurar o sintoma, mais ele vinha forte, né? Então é isso, a gente precisa entender que tem algumas, a maioria das doenças físicas, elas têm origem no emocional. Você pode procurar, você vai achar alguma coisa que faz sentido, que tem relação. Por exemplo, tem pessoa que tem infecção urinária de repetição, com frequência. É uma pessoa que morre de medo de tudo. Pessoa medrosa, medrosa com o futuro, medrosa com tudo que, nossa, meu Deus, e se começar a chover e o raio cair na minha cabeça? Sabe assim? É medo, medo, é pavor, sabe? E tem gente que aí leva ao pânico mesmo, né? E aí, por exemplo, eu tenho esses tratamentos, por exemplo, do floral, que ajuda a tratar esses traumas, esses pânicos, né? De determinadas coisas, medo excessivo de determinadas coisas que para algumas pessoas, tipo assim, ai, não tem explicação. Eu me sinto assim, mas eu não sei nem te explicar por que que eu sinto. Aí a gente vai investigando e a gente consegue meio que uma explicaçãozinha, sabe? Um estudo recente, porque há muitas perguntas em relação à depressão, ao câncer, às doenças emocionais e ao câncer. E aí um estudo recente mostra que quando uma pessoa está com depressão, uma profunda tristeza, ou muito magoada, ou com mágoa de alguém, muito forte, ela alimenta aquilo por muitos anos, por muito tempo, as células boas dela, as que combatem as células cancerígenas, elas vão morrendo. E aí é onde as células cancerígenas, elas se destacam e vai tomando conta. E aí é como se, e aí elas vão tomando conta e elas vão consumindo aquelas células boas. Então é como se você fosse deixando o mal entrar dentro de você e o mal, aquelas células ruins, vai consumindo as boas e é onde surgem o câncer. Na maioria das pessoas, a gente já ouviu muito isso. Nossa, coitada, ela acabou de sair de uma depressão, está com câncer. Nossa, ela acabou de perder um fulano e agora está com câncer. Por quê? Porque às vezes aquela perca dela mexeu muito com ela. Ela pode não ter falado, mas aquilo deve ter mexido tanto com ela que foi matando as células boas. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas tristezas internas, com essas mágoas não resolvidas. Porque não é falar assim, eu não perdoo de jeito nenhum. Você perdoar não significa que você vai ter que abraçar e conviver com aquela pessoa. Ou que você vai esquecer o que fizeram com você. Isso chama amnésia, não é perdão. Mas você vai lembrar daquilo e ele não vai te trazer dor. Quando eu sei que eu perdoei algo ou alguém, quando eu lembro da situação, quando eu lembro da pessoa e eu não sinto dor por isso. A crise ficou mudo para ela, o pessoal está ouvindo? Pra mim tá normal. Será que ela não apertou É, pra... Cris, tá normal por aí, pessoal? E assim, né? Você falou sobre essa questão das pessoas, né? Elas acabam ficando doentes depois de uma perda, né? Isso é muito, muito, muito comum.
né? É assim, é como se você tivesse uma perda mesmo no seu sistema imunológico, né? E o que tá ruim ataca excessivamente esse corpo bom, essas células boas, essas células saradas, né? Vamos dizer assim. É muito normal, assim, muito comum. Agora, que a gente de novo aí ficou em silêncio, né? Vamos dizer assim. Eu não consigo me curar porque eu fiquei em silêncio. Eu não disse para o outro ou que eu, né, procurei ajuda. Eu não falei que eu estava sentindo o que eu estava sentindo. Eu achei que era assim mesmo, né? Porque muitas pessoas falam assim: não, eu não procurei ajuda porque eu achei que era assim mesmo. Às Porque, vezes fica assim, né? Cresceu ouvindo dessa maneira, né? Então, é como se fosse cultural você não resolver os seus problemas psicológicos, né? assim, sabe o que eu já percebo assim? Desde de adolescentes, assim, mais adolescentes assim da minha idade, né? De pessoas um pouquinho mais velhas do que os adolescentes e os idosos, né? Até os idosos. De não contar o que estão sentindo. E aí, você vai investigar, escutavam muito sobre. Começava a chorar, por exemplo, começava a reclamar. Cala a boca, engole o choro. Você não pode ficar fazendo essa birra toda. Então, assim, e até hoje tem muita gente que cria desse jeito, né? E tem alguns momentos que às vezes a gente está impaciente e fala assim, não, para, né? Só que quando você começa a se autoconhecer, a se perceber mais, você começa a entender o que está em volta. E aí você começa a observar em determinados momentos. Opa, peraí, por exemplo, no caso dos filhos, né? Opa, por que ele tá reagindo dessa forma? Por que ele tá assim, né? E aí, quando você faz isso, é porque você já conseguiu fazer isso com você. Você já começou a se observar. Fala assim, tem gente, por exemplo, tem mulheres que não conseguem saber o dia do ciclo menstrual. Elas não conseguem se observar, elas não sabem o que acontece com elas. Elas não sabem se uma dor que ela está sentindo é do período ovulatório ou se é do período pré-menstrual. Então, assim, ai, Cecília, mas você fala isso porque você é biomédica, você estudou isso lá na faculdade. Tá, pode ser que sim. Mas, assim, eu toda a vida eu observava, poxa, tá normal? É meu ciclo? É assim? Né? Tá vindo do jeito que deveria? Né? Ou tá pouco, ou tá muito, tá demais. Nossa, minha dor de cabeça é sempre antes da menstruação. Não, ó, agora eu tô tendo dor de cabeça na ovulação também. Cara, quando você começa a se olhar, a se observar de detalhes, desde o ciclo menstrual, por exemplo, até uma reação que você deu ali, por exemplo, uma resposta meio torta do seu marido. Opa, peraí, por que eu falei desse jeito? Ele nem falou nada demais, mas às vezes o nada demais que ele falou me alfinetou em algo que ele falou lá em outro momento e que me feriu e que eu não falei com ele, eu não resolvi aquele problema, eu não resolvi aquele BO. E aí se torna uma coisa grande a cada coisinha que fala, Aí né? Então, assim, eu vejo relacionamentos que às vezes não estão legais por falta dessas comunicações, assim. Então, assim, tudo o marido tá errado, tudo a esposa tá errada, e, peraí, por que nós estamos assim, né? Então, assim, é sentar, conversar mesmo e se observar. Eu acho que o que tá faltando é as pessoas elas pararem de olhar pro celular e olhar para si. É bem isso, sabe? é, Se conhecer. é engraçado porque quando a gente vai falar, eu trabalho mais com crianças e adolescentes. E aí, quando a gente vai fazer um atendimento,
Assim, a mãe começa a falar, o fulaninho faz isso, é aquilo outro, aquilo outro. Aí o filho fala, minha mãe é assim, 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 assim. Ninguém olha pra si. É muito mais fácil julgar o outro. Por isso que tem tantas críticas. Hoje mesmo eu gravei um vídeo sobre críticas, mas eu não postei ainda. Hoje o dia foi bem corrido. Mas eu quero colocar, porque é muito mais fácil apontar o dedo. Mas olha só, na hora que eu aponto, quantidade que tá virado para mim. Por que eu não olho para mim primeiro? Para os meus defeitos primeiro? Para as coisas que eu posso melhorar? Porque o que tá em volta de mim e que não sou eu que faço, que não dependem de mim, eu não consigo mudar. Então, por que que eu sempre estou criticando o outro, né? Porque tem mais a ver, a crítica que eu faço tem mais a ver comigo do que com o outro. Tem mais a ver, né? O que eu vejo no outro é muito do que eu sou, do meu machucado, da minha história, das minhas feridas. Então, assim, se eu vejo o outro, ele tá super bem, às vezes, será que tá bem mesmo? Será que não tá só disfarçando que tá bem, né? Por exemplo, às vezes tá passando um monte de BO ali e ela tá achando, as pessoas acham que tá disfarçando. Cara, às vezes não, às vezes a pessoa realmente tá, tipo assim, não tem o que eu fazer, não tá nas minhas mãos, É, eu não consigo resolver. Eu entrego nas mãos de Deus e falo, Senhor, cuida, né? É seu, porque é ele que vai resolver mesmo, a exato. maioria das coisas. E assim, eu consigo mudar aquilo que está em mim. Eu não consigo mudar o outro. Quando eu mudo o que está em mim, é automático a mudança em volta vir, tanto no casamento quanto na criação dos filhos. Tem adolescente que ele fala para a mãe numa discussão, eu te odeio, fala para o pai. Ele não odeia a mãe e o pai, ele odeia aquilo que eles estão fazendo com ele, aquela ignorância, como que eu vou falar? Aquela ausência. Não é que eles odeiam, só que eles não sabem expressar. Tipo, sentar e falar, olha, eu estou sentindo isso, eu sinto que você está faltando comigo nesse assunto. Não, um adolescente, uma criança, ele não sabe sentar e falar isso. Então, o que, que ele expressa? Ele acha que a raiva tá da mãe e do pai. Tem pais que falam assim, nossa, ele trata todo mundo bem, mas quando eu chego perto dele, ele me olha com ódio. Então, assim, não é que ele odeia o pai e a mãe, ele está odiando uma atitude deles. Tem mãe e pai que fala assim, eu não. A gente não se separou por causa das crianças. Gente, mas talvez aquele casamento é destruindo a vida daquela criança. E aí eles estão ali, naquele casamento destruído, e falando, colocando um peso, né? Porque se você fala isso para os meus pais estão infelizes por minha causa. Eles estão desse jeito por causa de mim. Né? É assim que eles vão pensar. E colocar a responsabilidade na criança e os pais falam isso perto dos filhos. É assim, como se estivesse passando uma receita de bolo, como se fosse a coisa mais natural, não está nem preocupado que ele está causando algo no adolescente. É de uma crueldade, né, assim, muito grande, porque a criança, ela não sabe processar aquelas informações. Então, por exemplo, a mulher acha que está sendo traída e ela fala isso para os filhos, né? Acho que seu pai tá isso e aquilo. Cara, isso para os filhos é uma sensação de que, assim, eu sou muito pesado para minha mãe, eu sou muito pesado para o meu pai, né? Então, assim, por exemplo, outra coisa, o pai geralmente, né, ou a mãe que sai para trabalhar, eu tô trabalhando para colocar comida em casa, tô para poder comprar as coisas boas que você gosta. Então, tipo assim, poxa vida, esse negócio de trabalhar fora é muito ruim. Ele só tá indo porque ele tem, então eu sou um peso para ele. Não é consciente, a criança às vezes não tem essa percepção, só que ela acaba internamente interiorizando aquilo, né? E futuramente, às vezes, também vira uma dor, né, da alma. E Então, muitas vezes a gente precisa tentar se controlar no que a gente diz perto dos filhos.
Uhum. né? Por esses motivos, assim. Então, discussões. Tem gente que pelo menos tenta conversar alguma coisa que está discordando, né? Fazer uma discussão ali longe dos filhos. Espera os filhos dormir para ir conversar sobre determinados assuntos. Mas tem gente que quebra o pau na frente dos filhos, põe os filhos no meio da história e tal. Então, assim, como que alguém, né, alguma criança, ela vai conseguir processar essas informações que tá vendo ali os pais fazendo, né? E tem gente que convive naquela história ali o tempo inteiro e acha que aquilo é normal. Outras pessoas, eu vejo muito isso, assim, ó, por exemplo, as crianças acompanharam os pais, viram os pais brigando a vida inteira. Alguns, né? Por exemplo, vamos supor que tem 2 filhos. Um, às vezes pode pensar assim, pelo amor de Deus, eu não quero um relacionamento desse para minha vida. Aí vai fazer tudo e de tudo para que o relacionamento seja o mais legal possível, de conversa, de diálogo, não vai brigar na frente dos filhos e tal. Mas tem outra parte, ou às vezes o outro filho, que pensa assim: poxa, eu vi meu pai e minha mãe brigando a vida inteira. O que, que tem eu brigar na frente dos meus filhos? Isso é normal. Casal briga mesmo. Briga não, gente. Não tem que ficar brigando o tempo inteiro, não. Não tem que ter discussão o tempo inteiro, não. É claro que precisam ter os diálogos, as conversas para alinhar as expectativas um do outro. Aham. Existem combinados, quando tá quebrando o combinado, precisa conversar novamente. Mas assim, gente, tem casal que briga todo dia. Parece que faz gosto brigar para poder depois, né, namorar, enfim. Então, assim, cara, se eu brigar, eu não tenho vontade, sabe, de namorar. Então, assim, pelo amor de Deus, o máximo que eu tiver super bem, né, legal ali, com o meu marido, melhor. Então, por que que eu vou seguir, por exemplo, meus pais, eles brigavam pra caramba. Eu vou seguir isso? Eu não quero isso pra mim. Se for pra brigar todo dia, eu prefiro não estar junto. É. Entende? Mas tem gente que não. Tem gente que parece que Acho que é cultural, que é normal. e não vê outra alternativa também, É. né? É mais trabalhoso, a pessoa pensa, né? É mais trabalhoso ela tentar melhorar aquilo. É igual assim, eu não sei se você atende adolescente. O pai e a mãe chega, o problema tá o filho está com conflito e tal, vou levar na psicóloga, na terapeuta, aí tá atrás. E aí a gente faz o diagnóstico que o conflito o que está causando aquilo naquela criança, no adolescente, é um conflito familiar. Ah, então a gente convoca os pais, né, para a gente conversar com a mãe, depois com o pai, depois os dois juntos. Não, eles não querem. Não, eu não tenho problema. O problema é ele. É ele que está com problema. Eu não preciso me tratar. Mas ele está com E problema porque você está causando problema na cabeça dele. você sabe o que que acontece? É igual o marido lá que a mulher mudou e eles param de mandar o adolescente para terapia. É Ou simples então assim. resolve. Ou esses dias eu estava conversando com a terapeuta e aí e ela falou uma coisa assim muito inteligente que foi os pais hoje, não que não exista, existe sim as crianças que têm aqueles monte de coisa com um monte de sigla, né? Porque, nossa, tem demais. Só que tem muitos pais também que estão com os filhos com problemas psicológicos causados por uma má relação familiar e que está caçando, está procurando um médico, um especialista, para diagnosticar que aquela criança tem uma doença e não um problema causado pelo o âmbito familiar. Porque ela quer que Exatamente. outra pessoa resolva. Não, eu vou pagar ela tem, eu quero um diagnóstico, que ela tem isso, que ela tem aquilo, porque daí é o médico e o terapeuta, o psicólogo que vai resolver. Por quê? Porque ela reconhecendo que o problema está no seio familiar, está na convivência com os pais, é ela e a família que tem que resolver. E aí eles não querem. Tá É muito trabalhoso. difícil, né? É igual essa questão assim dos pais pararem de mandar.
né, o adolescente, a criança para a terapia, na sensação dos pais, mano, eu não vou mudar, eu não vou, né, o problema é essa, né, adolescente, por exemplo, que é mal agradecida, tem tudo, isso eu escutei de um pai, tá? Ela tem tudo, mas ela é mal agradecida. Ela tá aí com depressão, mas isso é frescura. É porque ela tem tudo, ela não precisa trabalhar e aí por isso falta do que fazer. Então, assim, você não valoriza, você não significa, você não dá significado, não dá importância para o que o seu filho tá sentindo. Para quem que ele dá importância? Sabe? Tudo bem, mas ele não tenha sido valorizado. Talvez é uma pessoa sofrida também, que, né, que não teve atenção, não teve, às vezes, nem metade realmente das coisas que ele proporciona para essa filha. Mas em muitos momentos, muito mais, eles acham, né, que é muito mais fácil eu parar de mandar para terapia do que essa terapeuta ficar me azucrinando minhas ideias aqui, me mandando que eu que tenho que resolver as minhas brigas com a minha esposa ou as minhas brigas com outra pessoa. Então, assim, não é que a gente fala, por exemplo, que olha, tá assim, 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 fulano, né? Olha, porque eu não tenho costume assim de ficar leve trás para os pais também. Né? O adolescente faz a consulta, é a consulta do adolescente. Mas se existe um problema muito grave, eu preciso comunicar com o responsável, né? E se o problema vem dos responsáveis, eu preciso, né, levar até eles. Olha, a briga de vocês dois não tá legal, não. Né? Vamos ver o que a gente pode fazer. Faz terapia também. Não, eu não preciso, não. Eu não preciso fazer, não. Então, assim, não quer melhorar, na verdade. Né? Quer dar um remédio para a menina para ver se melhora. Né? Ou para o menino, que já aconteceu também. Então, assim, a falta de empatia com esses filhos, com essa criança, ou com essa esposa, né? Uai, nossa, você tá muito irritada, né, comigo, ou você tá muito irritada com as crianças. Por quê? Será que É, não pode ser tão cansaço? é. Será que a pessoa não tá ali também, né? Você falou que causou, né? Pode ser isso. Esse assunto, a gente aqui não, nós estamos falando de situações que nós passamos, mas que, obviamente, nós apresentamos a solução, porque quando você dá um diagnóstico, quando você mostra o problema para a pessoa, em seguida a gente oferece e a gente mostra a solução, né? Porque se você mostra apenas o problema de uma pessoa e você não sugere uma solução, você está julgando ela. E esse não é o nosso papel e não é o papel de ninguém. Eu acredito que nós, como seres humanos, nós nascemos para servir uns aos outros. De que maneira? Eu não sou uma terapeuta. Você, de alguma maneira, você pode servir alguém próximo de você, que precisa da sua ajuda, que seja, ou pelo menos uma indicação. Ó, eu não entendo desse assunto, mas se você procurar uma pessoa assim, procurar um pastor, procurar. Você oferecer ajuda, você apresentar a solução para a pessoa. Porque é muito fácil quando eu dou um diagnóstico para a pessoa, quando eu aponto ela, falo, ó, está acontecendo isso e isso com você na sua vida, mas eu não ofereço uma solução. Nós não estamos aqui para julgar as pessoas, nós estamos aqui para poder ajudar elas. E, no entanto, nós oferecemos, apontamos, não apontamos, nós demos o diagnóstico de vários problemas, conflitos que nós lidamos no dia a dia, mas nós também apontamos a solução para aquelas pessoas. E eu acredito que a Cecília também, estamos à disposição. Porque às vezes as pessoas, tem muita gente que não assistiu agora, mas vai ver o vídeo depois. A Cecília tem um canal no YouTube, vai colocar no canal no YouTube dela, vou colocar no meu, vai ficar salva a live nos nossos dois Instagram. As pessoas podem ver, pode mandar isso para alguém que vocês, nossa, essa pessoa precisa ouvir isso.
é uma forma de ajudar. Você vai oferecer uma ajuda, você vai estar servindo alguém. E a gente está à disposição, pode chamar tanto eu quanto a Cecília no direct. Eu faço atendimento pelo Zoom também, acredito que a Cecília também faz atendimento online. Então, assim, não é questão de distância que a gente não possa ajudar. Nós estamos aqui para servir, até porque eu acho que nós estamos quase 1000 km uma da outra, né? E a internet, a gente tem que usar a internet a nosso favor nesse quesito, de a gente se juntar para poder ajudar as outras pessoas. Ano passado, eu trabalho muito com adolescentes, tenho um trabalho voluntário com adolescentes, criança e adolescente, e aí, diante desses problemas, veio a direção de Deus mesmo, do Espírito Santo. Eu até falo isso na capa, para mim poder estar escrevendo um livro. Vou apresentar para vocês, esse daqui é o livro, tem ele no Instagram também. Ele chama Chegando Antes do Tempo. O que é chegando antes do tempo? Porque várias pessoas só nos procuram quando o problema já está instalado em casa. E aí o livro, ele orienta os pais a como eles agirem antes dos problemas se instalarem. Como a gente deve agir com os filhos antes da gente ter esses problemas instalados em casa. Então, Chegando Antes do Tempo, ele fala que para você chegar antes da depressão, para você estar na vida dos seus filhos antes do vício, antes da rebeldia, antes do crime e antes do inferno. Porque o nosso maior compromisso não é formar um filho na faculdade. É que esse filho tenha salvação. Porque nós sabemos que no final nós temos dois caminhos. Ou é o inferno ou é a salvação. E isso não sou eu que estou dizendo. É Deus que disse na palavra dele. Então, se nós temos essas duas opções, e aí a gente sabe os caminhos, nós temos que apresentar ele aos nossos filhos. Nós temos que ensinar o caminho para os nossos filhos. Então, nosso maior objetivo como pais é levar os nossos filhos a terem a salvação. E aí eu acredito que esse livro ajuda muito nesse quesito de você chegar antes do tempo. Ah, tá, mas agora eu tô com o caos instalado aqui em casa. Nós temos também algumas páginas que falam também como agir depois que o caos está instalado. Eu fiz propositalmente, ele é do tamanho, olha só, de um manual de geladeira. E não é todo mundo que gosta de ler, mas a gente tem que, quando a gente vai fazer faculdade, o que a gente faz? Estuda. Quando você foi aprender a ler, você estudou. E por que para criar os seus filhos, para você ter um casamento abençoado, você não estuda? Você não dedica, você não procura ajuda? É autodidata, né? Então, assim, a gente tem que procurar ajuda quando a gente não consegue resolver um problema. A Cecília faz consulta online, vou deixar ela falar um pouco sobre o trabalho dela, porque a Cecília ela é biomédica, ela é formada na PUC, e ela tem, assim, N especialidades, assim, que podem ajudar muito você nessa trajetória de vida também. Eu faço os atendimentos presenciais em Bom Jardim, de Goiás, né? Eu tô aqui em Goiás. E online também, para todo o Brasil. Atendo a algumas terapias, que são os florais de bar, né? Que vai ajudar você não só durante a nossa sessão, mas depois em casa você vai tomar, né, esse floral. Tem a aromaterapia, que é com os óleos essenciais, que também são maravilhosos nessa parte emocional, né? Tem a acupuntura, que é mais presencial, mas a gente, na pandemia, eu fiz um curso, inclusive, da acupressão, né? Para a gente trabalhar os pontos de acupuntura com a pressão dos dedos. Então, elas também, eu vou, depois da consulta, geralmente eu já vou e indico os acupontos, né? Indico, por exemplo, escalda-pés para determinadas coisas, chá disso, chá daquilo, para você ir fazendo em casa a continuação do tratamento, para você não ficar apenas com, peraí, daqui uma semana, daqui 15 dias eu vou ter terapia com você de novo. Então, assim, é como se eu vou melhorar só quando eu for falar com você novamente, né, online. Não, eu acho interessante a gente ter essa outra parte. E tem o reiki, que geralmente, né, também eu acho muito interessante que seja presencial, porém
quando a pessoa tem a parte da terapia, eu sempre faço uma conexão com essa pessoa e acabo enviando essa energia de cura, né? Que a gente chama o reiki de uma energia de cura, que ela é maravilhosa. Ela é através da imposição de mãos, né? Eu falo assim que é o dom de Deus mesmo, assim, né? Para nos ajudar a ser instrumento da cura dele, né? E assim, eu já vi muitas curas serem feitas que assim a pessoa já tinha ido em todos os médicos e aí ela, olha, minha última alternativa foi vir aqui. E aí, graças a Deus, né? Porque Deus queria que ela conseguiu realmente uma melhora. Então, é isso, assim, a gente faz o atendimento online, mas o floral, eu mando a prescrição para a pessoa, né, as indicações dos florais para a pessoa mandar fazer numa farmácia de manipulação mais próxima, né, na cidade dela. Isso é o jeito mais fácil. Porém, se a pessoa fala assim, não, mas eu quero que você me mande o seu floral. Eu mando, a gente vê quanto fica o frete, vê tudinho. Eu também faço o envio dos florais. Mas assim, eu acho mais prático, né? Quando é de fora, a pessoa mandar fazer, porque já fica pronto mais rápido do que ficar esperando a agilidade toda do correio, né? Então é isso, assim, são várias técnicas dentro de uma terapia, não é só uma conversa, né? Que a conversa já é excelente, né, com a terapeuta, mas não é só isso. Geralmente tem essas outras alternativas a mais. Tá, joia. Cecília, a gente vai marcar uma outra live, porque é um assunto, assim, muito extenso e que abrange, assim, várias etapas da vida de uma pessoa, né? E eu quero agradecer muito, muito mesmo por você ter dedicado o seu dia de hoje, as suas horas, para nós aqui, que eu acredito que não é só quem assistiu hoje, mas, assim, quem vai assistir ao longo, né, da vida, porque vai ficar salva essa live. E porque nós, assim, o nosso objetivo maior é acrescentar na vida das pessoas, e eu acredito que nós estamos no caminho. Estamos, com certeza. Eu que te agradeço, né, por essa aceitação dessa live aí, né? Que eu não sei se foi você que me convidou, foi eu que te convidei, mas foi topada, foi ótimo. A gente Adorei, adorei a sua fala, adorei tudo, né, que a gente conversou aqui. Muito obrigada para todas as pessoas que assistiram ao vivo com a gente. Aí eu sei que ficaram algumas pessoas desde o começo. Quero agradecer, né? E assim, vocês, né, que assistirem, independente de quando for que vocês assistirem essa live, que, igual a Ana falou, se tiver alguém que, nossa, parece que essa pessoa sente isso, nossa, parece que ela passou por isso, que puder encaminhar para, pelo menos que ela ouça algumas palavras que às vezes podem mudar destinos, né? E a gente não pode mais se calar. A gente tem que falar tanto de Deus quanto dessas dores emocionais para que a gente consiga chegar a curar mais pessoas. É verdade. Tá, então um grande beijo a todos que participaram aqui com a gente. Obrigada, Cecília, por tudo. E a gente vai se falando, né? E até a próxima, tá? Deus abençoe a vida de todos. Boa noite. Boa noite, obrigada. Até. Até.